Boa noite a todos. Vamos começar no dia de hoje o estudo de processo civil. E o tema de nossa aula de hoje é a ação judicial dentro do Código de Processo Civil. Como sempre, vamos iniciar sempre com o conceito do Instituto. O que é então a ação judicial? A ação judicial é um direito previsto na Constituição Federal, é um direito constitucional, né, na qual depende, obviamente, da manifestação da vontade da pessoa. Então, toda vez que uma pessoa tem um conflito de interesse com a outra pessoa, nasce aí o direito constitucional de ação, né? Ou seja, né, para que serve a ação judicial? Serve para que uma parte que tem um conflito de interesse com outra parte utilize do processo civil para resolver este conflito de interesse, este litígio com a parte contrária. Então, por exemplo, numa ação judicial, né, em um conflito de interesse em que José tem um conflito com João, por exemplo, uma batida de carro, por exemplo. Né? Então, João bateu no carro de José. José entende que a culpa do acidente é de João. Então, ele, José, ajuizará uma ação judicial para resolver este conflito de interesse, para que o poder judiciário, né, possa ali decidir de quem que está a razão. Se a razão está com José ou se a razão está com João. Então, o objetivo sempre da ação judicial é a obtenção de uma prestação jurisdicional que aplique a lei material àquela hipótese fático-jurídica. Então, a ação judicial tem como conceito um direito constitucional, na qual a parte que possui um conflito de interesse com outra parte utilize deste mecanismo jurídico para que o poder judiciário, né, para que a tutela jurisdicional seja dada, né, para que a prestação jurisdicional seja dada pelo Poder Judiciário, que é quem vai dizer ali quem está com a razão, se no caso do exemplo que eu passei, se é João ou se é José. Então, este é o conceito jurídico de ação judicial. Né? Voltando a dizer, direito constitucional, que depende da manifestação de vontade de uma parte e tem por objetivo a prestação jurisdicional, para que este Poder Judiciário realize essa prestação jurisdicional e ele dando essa prestação jurisdicional vai dizer qual que é a parte que está correta naquele conflito de interesse. A ação judicial possui condições, possui pressupostos, requisitos, que são chamadas as condições de ação. E o que é as condições da ação judicial? As condições da ação judicial são pressupostos, são requisitos de validade do processo civil. Sem as condições da ação, eu não tenho processo civil, eu não tenho ação judicial. Então, para que haja uma ação judicial, né, para que a ação judicial seja considerada válida dentro do que prevê o Código de Processo Civil, há a necessidade do cumprimento das condições da ação. E essas condições da ação são pressupostos de validade. E se caso em um processo judicial inexiste uma dessas condições da ação, né, o juiz pode, né, logo de cara, verificado essa exigência, pedir para que a parte corrija aquele vício, aquela condição que não está presente, sob pena de extinção do processo. Então, constatada a ausência de alguma condição da ação, o autor, né, ele vai ser considerado carecedor do processo. Então, vamos voltar naquele exemplo do João e do José. Se eventualmente nesta ação faltar uma dessas condições da ação e
mesmo que o juiz conceda um prazo para que o autor dessa ação, para que o José, por exemplo, faça a correção daquele processo e ele não o faz, ele é considerado carecedor da ação, ou seja, o juiz considera a ação sem as suas condições e a consequência para o não preenchimento das condições da ação é a extinção do processo. Então, se houver ali o não preenchimento das condições da ação, dos pressupostos da ação, ou né, os requisitos da ação, a ação é considerada, é julgada extinta pelo juiz. E quais são essas condições da ação? Vamos estudar as condições da ação que são previstas no Código de Processo Civil. E elas são a legitimidade das partes, o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido. Então, eu tenho três como os requisitos, três pressupostos da ação. Se faltar legitimidade às partes do processo, se faltar interesse processual ou se faltar a possibilidade jurídica do pedido, a ação é considerada extinta por não preencher as condições da ação. Então, o conceito de condições da ação são requisitos presentes em todo o processo que, se caso ele inexistente algum desses requisitos, a ação vai ser julgada extinta pelo juiz. Vai ser julgada ali aquela ação como carecedora dos requisitos de validade do processo. Então, essa é o conceito de condições da ação, é o conceito de pressupostos da ação. Tá? E vamos ver então o primeiro requisito da ação, né, que é a legitimidade das partes. Né? Todo processo tem que ser ajuizado por alguma pessoa que tem uma legitimidade e contra uma pessoa que tem a responsabilidade de responder àquele processo. Então, significa que sempre que há uma ação judicial, uma parte, ela tem que ter essa legitimidade para reclamar aquele bem ou aquela coisa, objeto daquele processo, e a outra parte, que é quem está sofrendo o processo, tem que ter também legitimidade para responder àquele conflito de interesse. Ora, o exemplo do João e do José. Né? O José vai ajuizar a ação contra o João, o José tem que ter legitimidade e o João também tem que ter legitimidade. Né? Se não há legitimidade das partes, ou seja, se as partes elas não possuem ali relação, né, jurídica com aquilo que está sendo discutido no processo, essa parte não tem legitimidade. E a consequência da ausência de legitimidade das partes, já estudamos, né, tem como consequência jurídica a extinção do processo, por faltar o primeiro requisito da ação judicial, que é a legitimidade das partes. Então, a legitimidade das partes ela está atrelada à existência da relação jurídica entre as partes, objeto ali do processo judicial. Ora, se João e José não possuem relação entre eles, uma ação ajuizada do João contra o José, ela tem legitimidade? Não, não tem essa legitimidade. Então, a legitimidade está adstrita à existência da relação jurídica. No caso do José e do João, a relação jurídica é o acidente entre os dois, né? O acidente automobilístico entre os dois, que ocasionou ali o conflito de interesse. Essa relação jurídica, sim, inexistente, ela objetiva ali a falta de legitimidade das partes. Então, a legitimidade das partes é a existência da relação jurídica entre as partes. Ou seja, eu só posso demandar, eu só posso ajuizar uma ação, né,
contra quem eu tenha uma relação jurídica. Então, eu falei do exemplo do João e do José, mas pode ser um exemplo de um locador e um locatário. Ora, eu como locador, eu só posso ajuizar uma ação de despejo por falta de pagamento, por exemplo, contra o locatário, se esse locatário realmente firmou um contrato de locação com o locador. Se não há esta relação jurídica, obviamente, não há legitimidade das partes e obviamente, uma ação judicial sem esta legitimidade ocasiona ali a ação sendo extinta por falta das condições da ação, como já vimos. A legitimidade das partes ela se divide em legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. A legitimidade ordinária é o titular do direito ali pleiteado no processo é a própria parte, né? Então, o exemplo do locador numa ação de despejo, quem que é o locador na ação de despejo? É o proprietário. Então, se o proprietário ajuiza uma ação contra o locatário, né, essa legitimidade entre os dois, essa relação jurídica entre os dois, é chamada de ordinária. Ou seja, o próprio titular ali do direito que está sendo pleiteado no processo é realmente o titular daquele direito. Se ele é titular daquele direito, essa legitimidade é chamada de legitimidade ordinária. O mesmo exemplo seria se eu compro um imóvel, por exemplo, de uma construtora e a construtora não cumpre o prazo de construção daquele empreendimento. Eu, como proprietário, eu tenho legitimidade ordinária para ajuizar a ação contra a construtora. Então, o locador também tem legitimidade ordinária para ajuizar a ação contra o locatário. Assim como o locatário também tem legitimidade para sofrer o processo, porque ele é o atingido diretamente com aquele processo. A mesma situação na construtora. A construtora, como ré no processo, como parte que está sofrendo o processo, ela possui a legitimidade. A legitimidade das partes, elas podem ser tanto uma legitimidade ativa, ou seja, de quem ajuiza a ação, como passiva, de quem sofre o processo. Vamos ver depois, mais para frente, a diferença e a classificação das partes do processo, que é o autor e o réu. Mas a legitimidade pode ser tanto da parte de quem ajuiza o processo, de quem inicia o processo civil, como de quem sofre o processo civil, que é a legitimidade ordinária ou a legitimidade ali direta daquela parte. No outro aspecto, a legitimidade pode ser também extraordinária, que acontece no caso de substituição processual. Nessa hipótese, a parte ela não é o titular daquele direito pleiteado, mas sim ela está ajuizando uma ação para beneficiar o interesse de terceiros. O sindicato, por exemplo, é um grande exemplo de legitimidade extraordinária. Ela ajuiza ações em benefício de seus trabalhadores, em benefício de sua categoria. Então, ela está ajuizando uma ação em nome próprio, mas o beneficiário desse processo não vai ser ele próprio, e sim vai ser ali os trabalhadores que vão ser beneficiados com aquele processo. A mesma situação seria uma associação de moradores que ajuizam uma ação para beneficiar toda ali a comunidade. A mesma situação, uma associação de defesa dos direitos dos consumidores, que ajuiza uma ação em face de um fornecedor de um produto ou de um serviço, por exemplo, né, que também ali tem o objetivo de beneficiar todos os consumidores. Então, todas essas ações, chamadas ações com intuito, com cunho coletivo, né, com cunho de beneficiar a coletividade, eu chamo de legitimidade extraordinária. Então, quando a parte ela vai ajuizar uma ação para beneficiar um terceiro, para beneficiar uma coletividade, não ele próprio, essa legitimidade é chamada extraordinária. A legitimidade ordinária é quando ele mesmo está ajuizando a ação
para beneficiar ele próprio. É o exemplo do locador que ajuiza uma ação de despejo. É o exemplo do João, que ajuizou uma ação para que o José arrume o seu veículo que se envolveu num acidente entre os dois. Então, todos esses são exemplos de legitimidade ordinária. A legitimidade extraordinária acontece quando há substituição processual, quando a parte representa interesses de terceiros. Então, essa é a diferença entre a legitimidade ordinária e a legitimidade extraordinária. Então, vimos na aula de hoje o conceito de ação judicial, vimos o conceito das condições da ação e vimos quais são as condições da ação: a legitimidade das partes, o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido. E começamos o estudo do primeiro requisito da ação judicial, que é a legitimidade das partes. Na aula que vem, vamos ver o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido. E depois vamos continuar a estudar ali os elementos da ação e todos os outros itens. Peço a todos sempre que procurem frequentar as aulas no Microsoft Teams. Né? Essa é a nossa primeira aula. Né? Nosso método de ensino vai ser o mesmo que estudamos no semestre passado. Né? Ou seja, vamos ter as aulas gravadas no Microsoft pelo YouTube, né? E durante as aulas do Microsoft Teams, vocês vão assistir essas aulas, vão responder aos questionamentos feitos em aula, vamos tirar as nossas dúvidas referente a cada tema, né? E frequentem sempre as aulas, então, no Microsoft Teams, participem ali das aulas, né? Para que todos ali tenham um ótimo estudo. Sempre leio também as apostilas e estou sempre à disposição para quaisquer dúvidas. Boa noite e bons estudos a todos.